Ô pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 19 de outubro, agora são 21h45. Eu estou passando aqui no município de Mateus Leme. Embarquei um grupo ali em Divinópolis e estou voltando para Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte tem outro embarque. E aí, lá no terminal JK, e após esse embarque, eu entrego o carro para o meu pai lá na região do BH Shopping e ele vai seguir para um lugar chamado Conservatória, que pertence ao município de Valença, no estado do Rio de Janeiro. E aí, aqui dá para falar, o pessoal que está no JK está esperando um carro em trânsito. Tem troca de motorista lá no BH Shopping. Meu pai retorna domingo na parte da manhã. E aí provavelmente no final da tarde, início da noite, eu estarei lá de volta no ponto de apoio para fazer a troca. Meu pai vai embora para casa e eu venho fazer os desembarques no terminal JK e posteriormente aqui em Divinópolis, e aí retorno com o carro vazio. E eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou passando aqui em Mateus Leme para gravar um vídeo com vocês. Que é engraçado que um assunto vai levando a outro, né? E eu tenho quase certeza que eu já tratei desse assunto aqui com vocês, mas aconteceu uma situação recente que aí eu acredito que vale a pena tocar nesse assunto novamente. Eu não vou ser muito claro porque eu não tenho autorização da pessoa para falar, então não vou citar nome da empresa e nem nome do profissional, mas eu tive a oportunidade, e aqui ele é inscrito no canal, se ele estiver vendo o vídeo, um abraço para ele. E tive a oportunidade de bater um papo com ele outro dia aí, uma grande referência, tá? Grande referência mesmo. A propósito, ó, pegando esse gancho de abraço, mandar só 2 abraços aqui, antes de entrar no assunto, para o Rafael, que é o comandante da oficina da concessionária Mar Diesel em Brasília. A gente conversou bastante anteontem e ontem pelo WhatsApp, me deu várias dicas de manutenção. E para ser sincero, eu fiquei até assustado com a quantidade de informação. Falei, para andar com um carro 100% nos parâmetros, não é fácil não, viu pessoal? E se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de conhecer o Rafael pessoalmente. A gente, se for do agrado de Deus, a gente vai fazer um trabalho juntos aí. Então um abraço para o Rafael, para a esposa dele. E por último, um abraço para o Alexandre da X Turismo. É isso mesmo, X Turismo. Eu estava na oficina do Lander essa semana, juntamente com meu pai, e saímos para almoçar. Quando eu pisei no restaurante, ele estava lá almoçando, já me abordou. Você é o Caio de Boa Turismo, acompanho os vídeos, sou inscrito no canal. E ele também monta viagem, inclusive. É o que eu tô falando para vocês, um assunto vai levando ao outro, né? Ele abordou comigo uma situação lá que eu fiquei bastante pensativo e posteriormente eu vou gravar um vídeo para falar sobre essa situação, tipo de ônibus para viagem, essa coisa toda. Mas deixa, lá vai ali o Mascarelo da Pássaro Verde, deve ser Ribeirão Preto. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, e entrar no assunto. E eu passei num viaduto logo ali atrás. E aí, essa situação de ter conversado com esse profissional que é instrutor numa grande empresa, e essa região que eu estou passando aqui agora me fez recordar uma situação. No início de 2021, já falei para vocês aqui, eu fiz um processo seletivo na Cometa. Ela pegou um fretamento lá na região de Nova Lima e iniciei o processo. Já contei a história aqui para vocês, e a parte que eu fiz o teste de direção foi exatamente aqui em Mateus Leme.
eu assumi o carro aqui na marginal da pista contrária, vim até aquele viaduto ali atrás, faço o retorno por cima da rodovia e volto acessando aqui a rodovia. E o meu teste foi levantar a câmera um pouco aqui para ver se sai as gotas de chuva aí. Fiz o teste de direção aqui nesse trecho. E aí, pessoal, eu conversando com esse instrutor, ele estava me contando que ele estava aqui na nossa região para dar teste uns candidatos à vaga lá na empresa. E no meio desses candidatos tinha uma pessoa para fazer teste para manobra. Vejam bem, para manobra. E a pessoa não estava com um calçado adequado. E em função disso, nem o teste pôde fazer. E por que eu estou falando que uma coisa leva a outra? Vou citar o Eudes aqui. O Eudes é amigo meu, pessoal. Já viajou aqui com a gente. E no dia do teste na Cometa, ele foi junto comigo, mas ele foi comigo meio que para fazer companhia, aproveitou o embalo, levou a documentação dele para fazer inscrição. E eu já era teste. E aí o instrutor, inclusive o instrutor é aqui de Divinópolis, o Ramos, muito conhecido aí, quem é do setor rodoviário, ele abordou o Eudes e o Eudes estava de calça jeans e tênis. E virou para o Eudes e falou assim: ó, você tá de tênis, nem o teste você vai fazer. Aí o Eudes argumentou com ele que não estava lá para fazer o teste, que ele tinha ido só levar a documentação e aproveitar para fazer uma ficha. E aí nessa brincadeira aí, o Ramos avaliou a documentação dele, o histórico profissional, e acabou permitindo que ele fizesse o teste. Ele passou no teste, ele chegou a trabalhar na empresa. Então, o que eu quero falar para vocês? Às vezes você está almejando uma oportunidade numa empresa de transporte e é bom você entender o ambiente que você vai, a cultura da empresa. Porque se for uma empresa do rodoviário, uma empresa tradicional, certamente ela é mais criteriosa no sentido da postura, da apresentação do candidato. E aí, nesse ponto, entra também a forma como você vai se apresentar, a vestimenta. Então, assim, a dica que eu dou, uma camisa polo e um sapato social, você nunca vai errar. Nunca vai errar. Independentemente da empresa que você for. Seja urbano, seja rodoviário, seja motorista, seja manobra. Uma camisa polo e um sapato social nunca vai errar. Agora, se você está indo fazer um teste para motorista numa grande empresa, numa Gontijo da vida, numa Cometa, numa Útil, aí você já vai se preparar melhor. É um sapato social, de repente uma calça social, aquela calça que você guarda para ir na igreja, para ir num casamento, aquela camisa, é ela que você vai colocar para fazer o teste. Porque quando você está na sala lá com os demais candidatos, você pensa que não, mas a sua avaliação já começou. E aí vocês podem observar, o examinador está lá na sala, conversa com vocês, pede para preencher uma documentação, aí de repente ele vira e fala assim: ah, eu vou só ali embaixo ali e já volto. E aí ele sai, daí a pouco ele volta. E aí, nesse período aí, ele já começa a observar como que é o seu relacionamento com as demais pessoas, como que é você como pessoa, no sentido assim, qual é o tipo de assunto que você gosta, se você é aquele cara resenha, que ri de tudo, que só sabe brincar, de repente, ele já vê como um perfil não adequado. E é igual casamento, qual que é a melhor hora que tem para encerrar um casamento? É antes dele começar. Da mesma forma para a empresa, qual que é a melhor hora dela demitir um funcionário? É no processo seletivo. Ela identificou que não tem o perfil, dali mesmo o cara já está fora. E aí tem muito colega que vai lá, faz o teste de direção, faz um teste bem feito, é reprovado, e aí fala assim: eu não sei o que aconteceu, onde foi que eu errei,
para eu ser reprovado. Às vezes não foi no teste de direção, às vezes foi na sala com os demais colegas e aí deixou a desejar em algum momento com a postura. O cara tá muito relaxado, escorado nas coisas, sabe? Bem informal mesmo. E aí a empresa já identifica que aquela postura ali não é o que ela procura de um profissional que ela deseja contar no quadro dela. Então, aí vem outras duas experiências. Quando eu entrei na Sanitu, eu fui todo de social, sapato, calça, camisa de manga comprida. Quando eu vi os demais colegas que estavam lá para fazer teste, de calça jeans, de tênis, de camiseta, camisa de malha, eu me senti muito deslocado, eu fiquei muito constrangido, porque, de certa forma, eu exagerei para um lugar que não tinha tanta exigência. Na Cometa, eu repeti, todo de social, mesma coisa, calça, sapato, camisa de manga comprida. Ele não queria deixar eu fazer o teste porque ele entendeu que eu não tinha um histórico profissional adequado para aquela vaga, porque eu tinha 2 anos de Sanitu no urbano e o período trabalhando aqui com meu pai. E aí, no final das contas, ele deixou fazer o teste, tanto é que eu fui o penúltimo a fazer o teste. E eu acho que ele foi me cozinhando mesmo. Ele falou assim, ó, vamos lá, vamos fazer o teste. Se você for aprovado, o RH vai definir a sua situação. E falou comigo, quando eu assumi o carro, que eu estava fazendo o teste, porque eu tinha sido recomendado por um motorista da casa, que é lá de Nova Lima, é muito chegado meu, e ele que me indicou. Então, se eu estivesse com uma vestimenta não adequada, já contando com o meu histórico profissional, um currículo fraco no entendimento dele, aí que eu não fazia o teste mesmo. Então, o que contou ao meu favor? A indicação e a forma como eu me apresentei. E aí, beleza, lá não aconteceu, não entrei na empresa por outras razões, alheias à minha vontade, situação de contrato com o cliente da Cometa, com a Vale, e aí não pôde dar sequência no processo. Infelizmente, quem já estava trabalhando foi demitido, o caso do Eudes e tantos outros colegas, e por aí vai. Mas aí, logo na sequência, eu fui fazer um processo na Transcota, que vocês sabem bem que eu trabalhei lá e tal. E lá foi engraçado, que lá eu já fui de calça social, fui de sapato e camisa polo. E aí, o instrutor, o examinador lá do teste, depois a gente ficou muito chegado, muito meu amigo, mas ele me zoou na hora. Ele falou comigo, ele falou assim, comigo na frente dos colegas que estavam comigo, olha o sapatinho que ele veio para fazer o teste. Então, assim, lá de repente era um lugar que eu poderia estar de tênis e de calça jeans. De repente poderia, ele não ia considerar isso. Mas, é igual eu tô falando para vocês, um sapato social e uma camisa polo, em nenhum desses 3 lugares, Sanitu, Cometa e Transcota, eu não estaria errado. Talvez seria um pouco de exagero para Sanitu, que era urbano, talvez estaria faltando um pouco na Cometa, e na Transcota seria o ideal, digamos assim. Então, a dica que eu quero dar aqui é essa: vai participar de um processo seletivo, lembra que ele começa na hora que você sai de casa. A roupa que você tá, o calçado que você tá. Se é o sapato, dá uma lustradinha nele, não vai chegar lá com o sapato todo fofeiro, aquele sapato desbotado. Eu vou falar um negócio aqui que de repente pode gerar polêmica, mas, mais uma vez vou falar, procura entender qual é a cultura da empresa. Porque, por exemplo, a Águia Branca, hoje em dia, ela aceita o motorista usar barba, mas outras empresas já não aceitam. Então, vá com a barba bem feitinha, é igual eu tô falando. Se você tem a barba cheia e gosta do estilo, de repente, numa empresa de urbano, transporte urbano, isso não vai ser um problema. Mas numa empresa mais tradicional, de linha rodoviária, isso aí pode ser um dificultador. De repente, o examinador já vai te perguntar, e essa barba aí? Ela tira, ela sai do lugar? E aí vai depender de você.
O que que você quer? Vale mais a pena você manter um estilo ou de repente você realizar um sonho profissional? Então, a escolha é pessoal, é individual. Mas o que eu quero dizer aqui é que a sua postura para um processo seletivo, para uma entrevista, ela começa na hora que você sai de casa. É a roupa que você veste, é o sapato que você está calçado, é a sua postura lá junto dos demais colegas. Porque não estou falando para você ser mal educado, não dar atenção para as outras pessoas. Muito pelo contrário. Você vai procurar ser simpático, ser uma pessoa agradável, mas começou aquele bolinho, aquela resenha, começou o colega a falar mal de empresa anterior que trabalhou, que tal lugar é ruim, que aquele chefe lá é péssimo. Sai de perto, que aí já começa a queimar seu filme. E procura ser uma pessoa neutra, ser uma pessoa agradável. Beleza? Eu queria tratar desse assunto aqui. Comenta aí o que você pensa a respeito desse assunto. Se é um conteúdo relevante, se você achou um conteúdo relevante, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas. E nos comentários a gente está sempre trocando ideia aí. E aí, para finalizar, você que não é inscrito no canal, assistiu o vídeo até aqui e gostou, se inscreva, acione os sininhos das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu quero ainda falar sobre... Não sei se eu consigo gravar esse vídeo hoje ainda, mas eu quero falar sobre trânsito mais uma vez, falar sobre trânsito, conflito diário entre motoristas e ciclistas e motociclistas. Então, se inscreva no canal para não perder essas novidades, tá bom? Nós já estamos passando aqui, chegando aqui em Juatuba, são 22 horas. Daqui a pouco eu estarei lá no Terminal JK com a graça de Deus. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.